aí, meus queridos morféticos, estou aqui para falar de regra de 3 simples. Tá, primeira coisa que eu quero, antes de eu fazer esses 2 exemplos para ensiná-los, é dizer uma coisa para vocês o seguinte. Como que eu resolvo regra de 3? Pam, 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 pam. Ai, Gaspar, é multiplicando em cruz. Ponto. Cuidado, não é sempre assim. Como assim, Gaspar? A vida inteira eu fiz multiplicando em cruz? Não é sempre assim. E aí eu te faço uma outra pergunta. Então por que multiplicando em cruz? Te peguei, né, danadinho? E agora? Por que multiplicando em cruz? Fala pra mim por quê. Não sabe, né? Então tá, vamos entender. Mas antes de você assistir essa aula, se você não assistiu, aula de razão, de proporção, de diretamente proporcional, de inversamente proporcional, para esse vídeo, me abandona aqui e vai lá assistir primeiro. Perfeito? Tá? Porque te ajuda a compreender as coisas que eu vou falar aqui. Correto? Tá. Olha esse primeiro exemplo que está aqui. Abrindo completamente 6 torneiras, enche-se um tanque com água em 22 minutos. Se abrirmos apenas 4 torneiras, em quanto tempo o tanque ficará cheio? Então é assim. Se eu tiver 6 torneiras, eu encho o tanque em 22 minutos. Se eu tiver 4 torneiras, quanto tempo eu demoro? Se você for lá e pegar esta de regra de 3 simples, que envolvem 2 grandezas, por isso que ela é simples, e multiplicar em cruz, você vai errar o exercício. Por quê? A primeira coisa, quando ele te dá uma regra de 3, a primeira coisa é você perceber se as grandezas são inversamente ou diretamente proporcional. Porque se for diretamente, é um jeito de resolver. Se for inversamente, cara, é outro. Então, neste caso, vamos pensar como é que a gente vai fazer. Se eu diminuo o número de torneiras, olha, se eu diminuo o número de torneiras, eu não tenho que aumentar o meu tempo? Quanto menos torneiras, mais tempo eu demoro. Só que você concorda comigo que a vazão das torneiras tem que ser constante? Porque se eu pegar e abrir mais a torneira, já vai poder influenciar no meu tempo também. Então eu tenho uma terceira grandeza que é constante, que é a vazão da torneira. Correto? Porque se eu diminuo o número de torneiras, mas eu aumento a vazão, pode ser que o meu tempo não aumente, que o meu tempo diminua. Olha como é que tem que pensar. Então, neste caso, normalmente, o exercício até vem falando, considere a vazão das torneiras constante. Legal. Olha lá. Então, neste caso, eu tenho 6 torneiras que enchem o tanque em 22 minutos e 4 torneiras T. O que eu quero que vocês percebam? Que, neste caso, N e T são grandezas inversamente proporcionais, galera. Então, se eles são grandezas inversamente proporcionais, é porque o produto é constante. Lembram disso? Lembra da minha aulinha de grandeza inversamente proporcional? Então, neste caso, eu vou falar que N1 vezes T1 é igual a N2 vezes T2. Por isso que, neste caso, eu multiplico reto. N1, que é 6, vezes T1, que é 22, é igual a N2, que é 4, vezes T2, que é o que eu quero achar. Então, vai ficar assim o exercício, ó. 6 vezes 22 é igual a 4 vezes T. Perfeito? Olha lá. Se eu passar o 4 dividindo, 6 vezes 22 por 4, aí eu vou simplificar, não é? 6 com 4 sobra 2, vem 3. 2 com 22 sobra 11. 3 vezes 11, 33 minutos. Deixa eu só melhorar esse 3 aqui que ficou feio. Então, olha lá, eu diminuí o número de torneiras, eu aumentei o número de tempos. Característica de grandezas inversamente proporcionais. Então, galera, sempre que eu for resolver um exercício de regra de 3, a primeira coisa que eu tenho que analisar é se as grandezas são inversamente ou diretamente proporcionais. Fiquem ligados, o Enem adora pegar a galera nisso daqui. Então, olha o próximo exemplo. Olha o próximo exemplo. Então, por esse motivo que quando as grandezas são inversamente, que vocês multiplicam reto. É porque grandezas inversamente são grandezas que se multiplicam. Então, esta grandeza vezes essa é igual a essa vezes essa. O produto é constante. Agora, olha este exemplo que está aqui. Considerando que em um festival
cada 5 pessoas ocupavam uma área de 2 metros quadrados. Quantas pessoas estavam presentes em toda a área de 800 metros quadrados do festival? Ou seja, o exercício envolve o número de pessoas e envolve a área do festival. Então eu tenho o seguinte, 5 pessoas ocupam uma área de 2 metros quadrados. Quantas pessoas, N, ocupam uma área de 800 metros quadrados? Certo? Ai, Gaspar, é só multiplicar em cruz. Bom, beleza. Mas por quê? Sabe o que acontece aqui, galera? O número de pessoas e a área são grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Quanto maior a área, mais pessoas. Vocês concordam comigo? Se eu aumento a minha área, eu aumento o número de pessoas que cabem naquela área. Ou seja, são grandezas diretamente proporcionais. Correto? Mas eu não posso, isso se eu mantiver a minha ideia de que eu tenho que ter uma constante aonde tem que ser preservado o número de pessoas por metro quadrado. Correto? No caso aqui seriam 2,5 pessoas por metro quadrado. Porque se eu começar a apertar, todo mundo lá na micareta lá dançando assim, ó, certo? E aí já foge dessa ideia, correto? Então eu tenho que respeitar uma constante de proporção. Tá, neste caso, como eles são grandezas diretamente proporcionais, correto? O que eu tenho aqui? Eu tenho que são grandezas que se dividem. Então, N1 está para A1, assim como N2 está para A2. Por isso, meu querido morfético, que eu resolvo multiplicando em cruz, porque são grandezas que se dividem. Então, N1 vezes A2 é igual a N2 vezes A1. Vocês entenderam? São grandezas diretamente proporcionais. Consequentemente, são grandezas que se dividem. Então, aqui vai ficar 5, olha lá, 5 sobre 2 é igual a N, que é o que eu quero achar, sobre 800. Perfeito? Olha lá. Multiplicando isso aqui, inclusive resolvendo, eu vou chegar aqui N, ó, passo 800 multiplicando, eu vou chegar aqui o N vai ser 2.000. Certo, galera? Correto? Tá? Então cabem 2.000 pessoas em 800 metros quadrados. Então, se você pensar bem, toda vez que eu for resolver uma regra de 3 simples, a primeira coisa que eu tenho que olhar é se elas são grandezas inversamente ou grandezas diretamente. Grandezas inversamente são grandezas que se multiplicam, por isso que eu multiplico uma grandeza pela outra. Grandezas diretamente são grandezas que se dividem, por isso que eu divido uma pela outra. E é por isso que você acaba multiplicando em cruz para resolver. Nada mecanicamente. Lembra que o tio Gaspar falou? Matemática não é nada mecânico. Perfeito, galera? Então fica ligado. Cair numa regra de 3 para resolver, primeira coisa, é inversamente ou é diretamente? Sabe o que você está fazendo, beleza? Curtiu? Dê um like, se inscreva em nosso canal, acompanhe as mídias sociais do Bora. Galera, somos Bora Passar, um abraço, até a próxima.